Olá, sejam todos bem-vindos. Eu venho aqui mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero compartilhar a palavra que se encontra no livro de Lucas 5 e o versículo a partir do 17, que diz o seguinte: Aconteceu que em um daqueles dias Jesus estava ensinando e achava-se ali assentado, fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Não encontraram uma forma de fazer isso por causa que tinha muita gente, multidões. Então eles decidiram, subiram no telhado e por entre as telhas desceram o paralítico, deixando-o no meio diante de Jesus. Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado? A não ser um, que é Deus. E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: O que vocês estão pensando no seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante, pegue seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o seu leito em que até então estava deitado, e voltou para casa, glorificando a Deus. Algo que me chama muita atenção aqui é um texto grande. Nós vamos pegar algumas partes muito importantes. O homem era um paralítico, ele não podia andar, estava deitado em um leito. E aconteceu que Jesus, naqueles dias, estava numa determinada cidade, estava numa determinada casa. E aquele homem ouviu falar de Jesus, mas como ele poderia ir? Se não tinha como se locomover, ele era paralítico. Mas a Bíblia, ela é bem clara. E aconteceu que alguns homens pegaram um paralítico e fizeram o quê? E fizeram por onde levá-lo até diante de Jesus. O intuito dos amigos daquele paralítico era colocar ele diante de Jesus, porque eles tinham fé, eles criam que Jesus ia curá-lo ele. Quer dizer, ia curar ele. Então, o que me chama muita atenção é porque muitas das vezes a gente estamos andando com pessoas que não nos conduz para uma cura, não nos conduz para Jesus. Muitas das vezes nós estamos andando com pessoas que não traz nenhum benefício para nós. Pelo contrário, como nós vemos nos noticiários, pessoas que armam ciladas, pessoas que armam para tirar a vida da pessoa, amigos que dizem ser amigos, mas não são, acabam roubando, amigos que tiram a própria vida do seu amigo. Isso não é amigo. Aqui fala de homens, a Bíblia diz, homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo diante de Jesus e colocá-lo de frente. Então esses homens fizeram o quê? Não foi um homem só, porque para levar no leito, no mínimo tem que ser dois de um lado, dois de outro, para pegar o leito e conduzir. Esses homens pagaram um preço pelo aquele amigo que estava aleijado, que estava paralítico. Eles subiram numa casa e desceu pelo telhado. E você veja que é algo muito lindo. Você tem amigos que paguem um preço por você. Amigos que estejam com você em momentos difíceis e digam, não, eu estou com você. E lhe conduza para aquele que pode curá-lo, para aquele que pode lhe transformar, aquele que pode libertar você daquela dor. E a Bíblia fala mais, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus viu a fé de quem? Dos amigos, sim, também. Disse, seus pecados estão perdoados. Então, que fique esse aprendizado para mim e para você. Quem são os amigos que a gente está andando? Quem são os amigos que a gente coloca na nossa casa, na nossa mesa, que diz ser amigo? Será que são pessoas que estão dispostas a pagar um preço e nos conduzir até Jesus? Estão dispostos a subir em uma casa? Eu dou um exemplo de uma casa porque eles subiram aqui numa casa e desceu pelo telhado, mas são pessoas que estão dispostas a apresentar você em orações a Deus para que Deus venha fazer um milagre na sua vida? E para encerrar, eu quero que você reflita também. E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, o que vocês estão pensando em seu coração?
Porque os escribas e os fariseus estavam tudo na sua mente e em seu coração, pensando: quem é esse que perdoa pecado, a não ser Deus? Mas o que nos diz aqui é que mas o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus tem todo o poder, porque ele recebeu o poder do Pai, toda a autoridade para curar, libertar, salvar, restaurar vidas, fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Então, nós como amigo, eu como amiga, você como amiga, a gente temos que apresentar as pessoas em oração. Nós temos que ser um canal de Deus para a vida da pessoa. Porque na nossa sociedade nós vemos que a sociedade está ao contrário. São pessoas que não são amigos de verdade. Tem relatos que eu assisti esse dia na televisão, dois amigos que eram sócios, um tirou a vida do outro por causa de dinheiro. Não, que eu e você venhamos ser diferente. Para pensar que tipo de amiga eu estou sendo, que tipo de amiga eu estou sendo, que tipo de amiga eu sou. O que é que eu tenho pensado no meu coração, lembrando que Jesus sabe de todos os pensamentos. Que você seja um amigo e uma amiga, que leve seus amigos perante Deus, que você apresente seus amigos diante de Deus, que você não seja um amigo que conduza para a calamidade, para a destruição o seu próximo, mas sim para que conduza eles a ter vida, para que você conduza eles aos pés de Cristo, para que você conduza eles para fazer atitudes boas e não coisas ruins, porque muitos hoje nós vemos relatos nos jornais que conduzem o seu próximo para a destruição e conduz para a morte. Seja um amigo que conduz os seus amigos para a vida. Eu deixo essa palavra para você e que você reflita que tipo de amigo nós estamos sendo. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.